A palavra de Deus diz assim, ó: são estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Harã. Harã gerou Ló. Harã morreu na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Isacar. Sarai era o que, igreja? Estéril, e não tinha filhos. Terá tomou Abrão e seu filho, e Ló, filho de Harã, filho do seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra do quê? Olha que interessante, não sei se você já prestou atenção nisso. Tera ou Terá, pai de Abraão e de Naor e de Harã, ele já tinha como objetivo sair da onde eles moravam e ir para a terra de Canaã. É muito interessante, quando Deus ele aparece para Abraão, pedindo para ele sair da sua casa e da sua parentela. Aqui a Bíblia diz que Abraão, ele estava morando em Harã, não era Ur dos Caldeus. Só que Deus fala que tirou Abraão de Ur dos Caldeus, é porque Deus já estava lá, e Deus já estava esperando o momento. Deus já tinha um plano na vida de quem? De Abraão. Só que o que aconteceu? Quando Terá, ele sai de Harã, partindo para Canaã, ele chega nessa cidade, e ali, ele não sai mais, ele acaba morrendo naquele lugar, e o Espírito Santo falou comigo o seguinte: o plano que Deus tinha na vida de Abraão, é como se tivesse pausado aqui, as circunstâncias, seu pai morreu, teve um irmão também que morreu, e ele estava ali, naquela cidade de Harã. Meus irmãos, quando Deus ele tem um plano na nossa vida, na sua vida, ele vai executar. A gente precisa apenas ser obediente naquilo que Deus ele nos direciona. Amém? Aí a Bíblia diz assim, ó: o Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Deus falou o nome da terra para Abraão? Não. Seu pai queria ir para Canaã. Deus não falou aqui para Abraão que seria Canaã, mas Deus fala que iria mostrar uma terra para ele. Aí o que acontece? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, ser uma bênção. Meus irmãos, preste atenção, a Bíblia enfatiza que a esposa de Abrão era o quê? Estéril, não poderia gerar filhos. Esses tempos atrás nós meditamos aqui em uma mensagem onde nós trouxemos essa diferença entre o estéril e o infértil. O infértil, com o trabalho da medicina, com o avanço da medicina, os inférteis conseguem ainda gerar, mas o estéril é impossível. É impossível uma pessoa estéril gerar filhos. Só Deus, só o Senhor descendo e movendo as mãos dele. Deus queria uma nação santa, Deus queria levantar uma nação santa. Ele precisava de um casal, precisava de um patriarca.
Deus já estava de olho em Abraão, lá atrás. Só que aqui, com a morte do pai de Abraão, é como se tivesse pausado aquele plano do Senhor. Só que aí Deus resolve se manifestar a Abraão. Agora, meu irmão, vamos parar para pensar. Deus está querendo levantar uma nação santa. Quais são os requisitos que Ele precisa encontrar em um homem, em uma mulher? Porque se Deus vai levantar uma nação santa a partir de um homem, esse homem, ele será o exemplo para gerações e gerações e gerações. Todos vão lembrar dele. Deus precisava encontrar um homem fiel, Deus precisava encontrar um homem obediente, que tivesse confiança, mas também que não fosse perfeito. Porque perfeito só existe um, Jesus Cristo. Agora entenda, Abraão, pelo procedimento dele, pelo agir dele, a Bíblia demonstra que ele era um homem obediente ao Senhor. Quando Deus aparece e fala que era para ele sair da casa dele, da família, da parentela, eu lhe pergunto, Deus não poderia gerar ali mesmo, naquele lugar, naquela cidade chamada Harã? Não. Terá tinha como objetivo chegar em Canaã. Era um sonho de Terá, chegar em Canaã. E ele levou sua família. Só que ele não conseguiu chegar lá. Ele morreu antes. Meus irmãos, eu vou falar para você. Deus, ele é maravilhoso. Maravilhoso. Porque esse patriarca escolhido, chamado Abraão, ele não era perfeito, mas ele tinha qualidades que o Senhor procura em todos os homens da face da terra. Quando Deus fala para ele sair da casa dele, da parentela dele, eu acredito que Deus estava mostrando ou vendo qual seria o procedimento de Abraão, se ele iria obedecer ou não. E aí Deus toca em algo tão sensível, que era o sonho de Abraão, sua esposa estéril, e Deus fala assim: farei de você uma grande nação. Como que Deus fará de um casal uma grande nação, se eles não podem gerar filhos? Sabe, ontem Deus queimou no meu coração, eu queria que você entendesse isso, pelo amor de Deus, preste atenção. Deus queria levantar uma nação santa. Deus encontrou um homem fiel, confiante e obediente, e com uma esposa estéril. Agora preste atenção nisso. A nossa esterilidade nunca será um problema para Deus. Nunca, meus irmãos. A nossa esterilidade nunca será um problema para Deus. A esterilidade de Sarai ou de Sara não era problema para Deus. Sabe qual que é o problema para Deus? Meus irmãos, a nossa esterilidade nunca será um problema para Deus. E sim, sabe qual é? A falta de fidelidade, a falta de obediência, a falta de confiança, a falta de fé, tudo isso é um problema para quem? Para Deus. O que nós precisamos, meus irmãos, se atentar, é que Deus tem um padrão para nós. Somos nós que andamos fora do padrão de Deus. Me fala, eu vou perguntar para você. Se você estivesse no lugar de Deus, estivesse procurando um homem e uma mulher para
levantar uma nação grande, santa e eleita, quais seriam as características que você procuraria nessas pessoas? Sabendo que essas pessoas seriam um modelo futuro para outras gerações, que seriam os pais de uma grande geração. Sabe o que acontece? Meus amados irmãos, a nossa confiança no Senhor, a nossa fé no Senhor, a nossa fidelidade com Ele, a nossa obediência com Ele, ela precisa sim ser real e verdadeira. Quando Deus fala para Abraão sair da casa dele, para ir para uma terra, Deus estava vendo se Abraão seria obediente. E aí Deus toca nesse ponto: farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Olha, Deus fala, através de você, todas as famílias da face da terra serão abençoadas. A Bíblia diz assim: partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe havia. Pergunto, era obediente? Era obediente? Sim, obediente. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Você vê que a Bíblia faz questão de falar da cidade de Harã. Só que em um diálogo que Deus tem com Abraão, Deus não fala de Harã, Deus fala: eu tirei você de Ur dos... Então Deus já estava com ele lá atrás. Sabe, meus irmãos, eu creio que Deus tem um plano na sua vida, na minha vida. Eu creio que o Senhor tem. Você crê também? Quem crê, faz assim, ó. Eu creio que Deus tem um plano para você, para sua casa, para sua família, para os seus filhos. Só que, meus irmãos, duro é para o Senhor lidar com pessoas que são desobedientes à palavra dEle, pessoas que não acreditam no sobrenatural, pessoas que, sabe, nos dias que estão vivendo, acreditam mais na palavra de um amigo, de um desconhecido, do que na palavra santa e verdadeira de Deus. Ora, se hoje a gente falar para muitos: olha, amanhã você vai entrar na sua casa e o seu filho, que há muito tempo não fala contigo, ele vai chegar. Tem gente que dá risada, fala assim: se a gente falar para um desempregado: olha, essa semana você vai arrumar um emprego, tem gente que, será mesmo? Porque a fé está tão fraca, sabe, não digo nem pequena, porque você pode ter uma fé pequena, mas ela precisa estar pulsando, livre, meus irmãos, livre da dúvida, da incerteza. Olha, eu vou falar para vocês, eu já tive cada experiência com o Senhor através da fé, experiências pessoais, e eu sei, meus irmãos, que a fé, você entra em um campo aonde você não está vendo, você não pode tocar, mas você sabe que vai acontecer. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Olha para esse irmão que está do seu lado e fala assim: meu irmão, a sua fé, isso, fala: meu irmão, a sua fé, esse ano de 2024, vai trazer à existência aquilo que não existe. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, será que nós estamos dispostos a desapegar de coisas, de lugares, de pessoas? Porque às vezes nós queremos que Deus faça na nossa vida, sabe, que os planos dEle seja realizado em nossas vidas, mas será que nós temos essa fé de se desprender, de ir para um lugar que Deus ainda não falou, e que Deus ainda diz:
vou te engrandecer, você vai ser pai de uma grande nação. Aí você olha para você e fala, mas como assim? A minha esposa é estéril. Como assim? Como que isso vai acontecer na minha casa? Como que isso vai acontecer na minha vida? De repente você está aqui e fala assim, esse ano de 2024 eu quero construir a minha casa, eu quero comprar minha casa. Aí você olha para a sua conta, não tem um mísero R$1 lá. De repente está até negativo. Mas meus irmãos, essa é a loucura da fé. Essa é a loucura da fé. Nós somos de fé, você é de fé, um homem de fé, uma mulher de fé. Nós estamos vivendo o novo de Deus, mas algo que o Senhor precisa encontrar em nós é a nossa fé. E mesmo que os nossos olhos tentem nos trazer informações ruins, dizendo, olha, não, mas não é possível, você não tem faculdade, você não é estudado, olha, você, da onde vai vir? Ah, meus irmãos, a gente precisa entender que o sobrenatural não se explica, ele apenas acontece quando a gente crê. Amém, meus irmãos? Então você olha para a vida de Abraão, Deus com um plano na vida dele, e aí ele tem que sair daquele lugar, ele tem que sair, ele tem que acreditar, ele tem que confiar naquilo que Deus tem para ele. Então ele decide pegar a sua casa, a sua família. Versículo 4, partiu pois Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos, meus irmãos, uma pessoa com 75 anos, uma pessoa que tem uma idade já mais avançada, além de ter tudo contra, é só Deus, é só o Senhor na nossa casa. Mãe, esse ano vai ser o ano que os teus filhos vão estar sentados na sua mesa, te escutando, te obedecendo. Esse ano, meu irmão, você que está vivendo um casamento ruim, difícil, creia que esse ano o seu casamento vai mudar, vai ser transformado para a honra e glória do Senhor Jesus, porque a nossa esperança está nele, a nossa esperança está no Senhor, naquele que pode todas as coisas, naquele que faz o estéril gerar a luz, gerar a vida. E aí a Bíblia diz, versículo 6, Abraão atravessou a terra de Siquém, até o carvalhal de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte leste de Betel, armou sua tenda ficando em Betel, a oeste de Ai, a leste dali. Meus irmãos, ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome dele, e depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Preste atenção, Deus começou uma nação santa, através de um homem fiel, obediente e confiante, mas que não era perfeito. É muito interessante, como se Deus falasse assim, ó, ele não pode gerar com a sua esposa, mas eu vou entrar e vou gerar, e ele será pai de uma grande nação. Sabe o que Deus precisa em nós, nesse ano de 2024? Essas qualidades. O Senhor precisa encontrar em nós essas qualidades, porque para Deus o problema não é ser estéril, para Deus o problema não é ter uma casa, para Deus o problema não é, sabe, nem físico, nada, porque Deus pode todas as coisas. O maior problema que Deus encontra em nós é isso, quando Ele vem buscar fidelidade Ele não acha, quando Ele vem buscar perseverança Ele não acha, quando vem buscar em nós confiança Ele não acha, porque nós somos levados aquilo que os nossos olhos estão nos trazendo, aquilo que Satanás sopra e fala, olha, será que você vai conseguir mesmo? Será que é possível mesmo?
Não, meus irmãos, é possível sim. Amém? Sabe o que eu quero falar para vocês? Confiança. Você confia em Deus? Quem confia, faz assim, ó. Esse ano você precisa confiar muito no Senhor. Nós precisamos confiar muito em Deus. Sabe, nós não temos, como esse louvor falou, nós não temos para onde voltar. Deus já nos trouxe para o plano dele. O Senhor já tem um plano em nossas vidas. E eu gostaria que você entendesse o quão profundo isso é. Você confiar em Deus. Eu quero resumir isso com vocês nessa passagem aqui, ó, de Romanos capítulo 4, versículo 18. Abra sua Bíblia aí, por favor. Olha o que o apóstolo Paulo fala de Abraão. Romanos capítulo 4, versículo 18. Olha o que diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. O que Deus tinha prometido para ele? Você vai ser pai de uma nação. Deus queria levantar uma nação, encontrou o homem para iniciar a nação. Aí eu vou bater na tecla de novo. Ele era perfeito? Não. Mas ele tinha algo que Deus aprecia nos homens, nas mulheres. Ele tinha algo que nós precisamos entender, que isso chama a atenção do Senhor. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir ser pai de muitas nações. Segundo lhe fora dito, assim será a sua descendência. Aí a Bíblia diz assim, ó: e sem enfraquecer no quê? Na fé. Levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Diga glória a Deus. Meus irmãos, olha a fé deste homem, olha a fé dele, a garra, a ousadia, a confiança. Às vezes nós queremos chegar em lugares, mas a gente está mal com a nossa fé. A nossa fé precisa ser limpa das dúvidas, das incertezas. Os planos de Deus são verdadeiros. Os planos para a sua vida é verdadeiro. O que o Senhor tem para você, o que o Senhor tem para mim é verdadeiro, é real. Só que Deus, quando tem coisas que Deus é maravilhoso, Ele não faz na hora. Ele espera para ver qual vai ser o nosso procedimento, para ver qual vai ser a nossa ação. Se a gente vai parar, se a gente vai desistir, se a gente vai falar impossível, se a gente vai dizer, mas eu não tenho condições, se a gente vai confiar, porque, meu irmão, sair da sua casa, parentela, ir para um lugar que você nem sabe para onde você está indo, apenas debaixo de uma palavra, de um direcionamento, requer muita fé, muita coragem e obediência. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz questão de falar da perseverança de Abraão, sem enfraquecer na fé, mas perseverando, lutando. Amém, meus irmãos? Sabe,
O meu desejo para todos nós, esse ano de 2024, que nós venhamos estar alinhados com aquilo que o Senhor quer fazer, que a gente venha estar debaixo de uma obediência, debaixo de uma fidelidade, debaixo de uma confiança, porque, meu irmão, confiar naquilo que já é visível aos seus olhos é fácil. Duro é você confiar quando você não está vendo nada, você não está enxergando nada, você só tem uma palavra, só uma palavra que está aí dentro do seu coração. Sabe, eu vou falar para vocês, quando a Bíblia ela dá a definição do que é fé, nós deveríamos se atentar para isso. Em Hebreus, a Bíblia dá a definição do que é fé. A fé, ela é uma certeza de coisas que você está esperando, a convicção de fatos que você não está vendo, mas você tem a certeza, a plena certeza que aquilo vai se cumprir, que aquilo vai se tornar uma realidade. Amém, meus irmãos? Eu lhe pergunto, qual é o teu maior sonho? Qual é o teu objetivo para 2024? O que está queimando no seu coração? Ontem eu perguntei para minha esposa, qual é o teu maior sonho para 2024? Eu sondei o meu coração, eu falei, qual é o meu maior sonho para 2024? Aí depois eu peguei e falei, será que isso está dentro dos planos do Senhor? Porque se estiver dentro dos planos do Senhor, e o Senhor encontrar em mim um homem fiel, confiante, perseverante, de fé, eu lhe pergunto, quem vai impedir disso acontecer? Ninguém. Ninguém. Sabe, eu quero falar algo também para você nessa manhã. Volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a confiar. Confia. Por mais que os teus olhos digam para você, não, mas não. Confia. Sem nenhuma condição. Porque Deus, Ele tem algo consigo, sabe? Que quando Ele vê que está ao alcance das nossas mãos, Ele não entra na batalha. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Deus chama Abraão com 75 anos, espera o corpo de Abraão praticamente amortecer, zerar as chances de ser pai, porque a mulher já era estéril, mas Abraão ainda estava com vigor, 75 anos. Então Deus espera o corpo de Abraão praticamente amortecer, e aí, para ficar provado que foi Deus que fez. Vou lhe dar mais um exemplo. Quando Deus chama Gideão, e Gideão faz ali o levantamento de homens para ir para a batalha, ele tem 32 mil homens. Aí sabe o que Deus fala para Gideão? Fala assim, Gideão, é demais o povo que está com você. Sabe por quê? Porque se esse povo ir com você, e eles, e eu der a vitória, porque é Deus que dá a vitória, eles poderiam se gloriar dizendo, a minha própria força me livrou, a nossa própria força se livrou. Então faz o seguinte, manda uma boa parte embora, e aí ficou 300, e aí Deus fala, é com esse 300 que eu vou livrar você. Gideão não questiona, ele vai. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós estamos vivendo uma época onde a gente quer condições, onde a gente quer dinheiro para poder fazer as coisas, onde a gente quer condições intelectuais para poder fazer as coisas, e a gente se esquece que a fé traz tudo isso à existência. É bom estudar, sim, você deve estudar, nós devemos estudar, nós devemos crescer em conhecimento, mas olha, a fé não depende de nada disso. A fé não depende de nada disso. Então, o que nós precisamos é tomar cuidado para que nós venhamos, sabe, entender isso.
tomar cuidado para a gente não ficar cético, tomar cuidado para a gente não ficar incrédulo. Tem gente na igreja já incrédulo, tem gente vindo à igreja porque ser cristão virou um estilo de vida. É gostoso pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço, colocar no carro, ligar, ouvir um louvor. Estou indo na igreja, vou encontrar os meus amigos. Não, meus irmãos, a igreja não é um estilo de vida. Nós não pregamos um estilo de vida. Nós pregamos o Deus vivo que pode todas as coisas, que traz à existência aquilo que não existe. O Deus que ressuscita mortos, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que salva. Quem está entendendo faz assim. Ele é Deus. Agora o que você precisa entender, apenas uma coisa: os seus sonhos, os seus planos estão inseridos nos planos de Deus? Os seus sonhos e planos é para a honra e glória do Senhor? Então apenas confia, confia. Não importa o que está diante de você, não importa o que está diante de nós. Quem compreendeu faz assim. Então, é essa mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Sabe, Deus, Ele quer se manifestar na nossa vida, mas muitas das vezes nós estamos nos movendo no natural, estamos ficando céticos a cada dia. A gente não pode se submeter a essas situações. Eu quero, para finalizar, só refrescar a sua memória. Existe um trabalhar de Satanás para fazer que a fé se esfrie a cada dia. A cada dia, que nós venhamos ser mais sentimentais. Isso a gente vê nas redes sociais, a gente vê o que está acontecendo, para que nós venhamos estar distante da fé. E aí eu vou só para finalizar com o texto que eu comecei: sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Volte a crer na loucura da fé. Volte a crer. Sabe, naquela loucura de você entrar dentro de casa, levantar suas mãos e falar: minha casa vai servir a Deus, sai daqui, Satanás, o meu casamento é uma bênção. Volte a crer. Amém, meus irmãos? Feche a sua Bíblia, vamos adorar o Senhor. Se coloque de pé no seu lugar.